O Internacional é campeão gaúcho invicto da temporada de 2025. Título merecido dos comandados de Roger Machado, que dentro de campo, durante todo o campeonato, demonstraram a superioridade do Internacional. O Inter conquista o campeonato, de quebra impede também o Grêmio de conquistar o octacampeonato, que é uma marca muito importante na história do Inter. Estive aqui no Beira-Rio na cobertura desse jogo. Diversas manifestações de jogadores, dirigentes, muitas e muitas manifestações por esse lado histórico do Inter ser o único octacampeão gaúcho. O Inter fez camisa comemorativa também para colocar justamente essa questão histórica como a mais importante desse título do Campeonato Gaúcho. E antes da gente falar um pouco mais dessa final, dos detalhes, das entrevistas, dos bastidores, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para não perder nada do que a gente posta aqui no canal. Bom, pessoal, indo diretamente para a conquista. Primeiro, dentro de campo, acho que o Inter não fez um grande jogo. Talvez o torcedor esperasse uma vitória, talvez uma vitória até contundente para cima de um Grêmio que apresenta e muitas dificuldades. Mas o Inter soube administrar, tinha a vantagem de 2-0, o empate ia dando essa vantagem e o Inter conseguiu, com um golaço do Ener Valencia de falta, colocar ainda mais pressão para cima do Grêmio nesse jogo. O Grêmio ainda conseguiu descontar com o gol do Wagner Leonardo, teve ali polêmica também do VAR, mas o que importa, o Inter é campeão gaúcho, tira um peso gigantesco das suas costas, pessoal. Para mim isso é o mais importante. O Inter, que tinha uma mochila muito pesada de eliminações, de tempo sem títulos, o Inter não conquistava o Gaúchão desde 2016, então são 9 anos aí que o Inter vinha de um jejum no Campeonato Estadual, então encerra isso, encerra tudo e agora parte para o próximo passo, que é o passo número 2, que é o passo mais importante, que é o de conquistar títulos realmente importantes. E eu ouvi, pessoal, discursos muito serenos, discursos muito inteligentes e muito animadores por parte de pessoas do Internacional. Eu ouvi o presidente Barcelos, ouvi o Roger Machado, ouvi vários jogadores também no gramado do estádio Beira-Rio e todos foram muito claros e muito sinceros ao reconhecer que o Gauchão não é o título que o torcedor sonha, mas é o primeiro passo. O Roger chegou a usar uma expressão que o Inter está pavimentando o seu caminho para títulos importantes. E acho que essa é a principal expressão e a principal frase do Roger na entrevista. Ele está sim confiante de que esse grupo pode dar algo a mais ao torcedor, que é um título, quem sabe, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro ou até de Copa do Brasil, e sabe que tudo passava por uma tranquilidade a mais que o Inter ganharia com o título gaúcho. A gente sabe como funciona a imprensa gaúcha, ao qual faz parte, a gente pressiona, a gente cobra bastante, o torcedor também do Inter cobra muito e tem que cobrar pelo momento vivido, e a gente sabe que se o título gaúcho não viesse, a pressão ela ia ser insustentável, o Inter não teria tranquilidade. Agora, o Roger, a direção do Inter, os jogadores conseguem a tão sonhada tranquilidade para trabalhar, mas sabem que já no dia 29, estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, terá cobrança. E eles se mostraram muito conscientes acerca desse passo que foi dado pelo Internacional na noite deste domingo aqui no estádio Beira-Rio. Quero destacar também, pessoal, outras manifestações, tanto do Roger como do presidente Alessandro Barcelos. Os dois elogiaram muito a figura do D'Alessandro, que talvez seja a figura mais importante ao lado do Roger desse título do Inter. Uma figura simbólica, que simboliza o que foi o Campeonato Gaúcho para o Internacional. Os dois rasgaram elogios ao D'Alessandro, dizendo que é um cara muito ativo no vestiário, que consegue, o presidente chegou até a usar uma expressão, que o D'Alessandro consegue equilibrar bastante a racionalidade com a emoção. É um cara que no dia a dia consegue apoiar a comissão técnica, os jogadores, dar respaldo a esse grupo, mas também consegue
colocar o emocional para jogo. É um ídolo da história do Internacional e que deu discursos muito importantes ao longo do campeonato. Isso foi dito por todos aqui no ambiente do Internacional. E certamente toda essa questão histórica do Campeonato Gaúcho e da importância desse Campeonato Gaúcho, isso foi muito ressaltado pelo D'Alessandro, não só antes da partida de hoje, não só antes da partida de ida na Arena, mas também ao longo de todo o Campeonato Gaúcho. Então, ao lado do Roger, acho que o D'Alessandro é a figura central desse título do Internacional. Aliás, o D'Alessandro que foi homenageado, né, antes da partida com o mosaico da Guarda Popular, que colocava, né, aquela cena icônica do D'Alessandro de binóculos, quando ele fez uma corneta ali ao Grêmio, e toda essa idolatria do D'Alessandro, ela está presente aqui no vestiário e no ambiente do Internacional. Acho importante que esse título gaúcho seja, sim, o primeiro passo. O Inter não pode se acomodar com esse título, achar que conquistou o que deu para conquistar, porque a gente ouviu, sim, entrevistas fortes de Roger, do presidente Alessandro Barcelos. O presidente chegou a dizer, em determinado momento, que a régua ela aumentou no futebol brasileiro. Então, com os investimentos que chegam das SAFs, de clubes colocando realmente muita grana, que a régua está mais alta. E que o Inter, claro, talvez ele não entre como favorito para conquistar a Libertadores, para conquistar o Campeonato Brasileiro ou até a Copa do Brasil, mas que ele vai lutar, que ele vai ser uma peça importante nesse cenário do futebol brasileiro. E eu perguntei justamente isso ao presidente, ainda no gramado do estádio Beira-Rio, o presidente que concedeu várias entrevistas, mas perguntei a ele o que o Inter precisava e qual seria a postura da direção para que não houvesse uma acomodação com esse título do campeonato. O presidente descartou completamente essa possibilidade, dizendo que não há qualquer tipo de acomodação. A entrevista do Roger, eu acho que ela vai também muito no encontro de tranquilizar o torcedor, porque o Roger fala em trabalhar ainda mais, aperfeiçoar, aprender, e o Roger deu uma aula mais uma vez aqui na sua entrevista coletiva, colocando justamente a sua inteligência e a sua fome de vitória. Então, para mim, que acompanhei aqui a coletiva, acho que está muito claro, e acho que talvez tenha ficado claro também ao torcedor do Inter, que o Inter não deve parar por aqui. O Inter vai em busca de títulos mais importantes na temporada, e o grupo e a comissão técnica sabem que esse é um primeiro passo, não pode ser o passo final, mas sim o primeiro passo do Inter em direção a novos títulos nesta temporada. A segunda-feira, pessoal, vai ser importante para o Inter para a definição dos grupos da Copa Libertadores da América. O Inter vai conhecer o seu grupo na principal competição da temporada. Estarão lá no sorteio o presidente Alessandro Barcelos, o D'Alessandro também, o José Olavo Bisol e o André Mazzucco. Os 4 dirigentes do Inter embarcam nesta segunda-feira para acompanhar o sorteio lá em Luque, na sede da Conmebol. Sorte ao Inter nesse sorteio, que possa pegar um grupo acessível e que possa também fazer um bom início de Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter aí um recesso de cerca de 10 dias, tem uma folga ali para o grupo de jogadores, volta a treinar na quinta-feira e apenas no fim do mês, no dia 29, estreia no Campeonato Brasileiro. Jogo duríssimo contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Eu me despeço, pessoal, volto amanhã para a gente continuar nessa cobertura diária do Internacional. O domingo é de festa para o grupo, também para os torcedores, para você que acompanha aqui o canal, mas a segunda-feira ela tem que ser de virada de chave, do Inter já pensando nos futuros objetivos da temporada, e tudo começa na sede da Conmebol, no sorteio da Copa Libertadores da América. Deixa o teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!